Boa noite, amigos. Que coisa boa estarmos de volta, estarmos aqui podendo falar de coisas que são importantes na vida de cada um, em cada lar, na nossa querida Bagé. Eu hoje trago convidados bastante especiais e muito importantes nesse trabalho de enfrentamento à violência contra a mulher. Por que continuar falando sobre esse assunto? Esse assunto não se esgota nunca. Nós temos vários profissionais, várias políticas públicas, nós temos vários setores da sociedade que precisam falar, que precisam aparecer como parte desse enfrentamento pela importância do seu trabalho, pela importância da política pública que exercem e a gente precisa mostrar que estamos juntos nesse enfrentamento, né? E hoje eu, com muito prazer, trago para vocês Major Renan Cedrez, comandante da Brigada Militar em Bagé. Me corrija se que às vezes eu esqueço de dizer alguma coisa, né? Mas o que eu não esqueço é a importância que o senhor tem, esse momento que o senhor está vivendo aqui em Bagé, da importância do seu trabalho na Brigada Militar. E agradeço demais o senhor ter aceito imediatamente o convite, né? Essa rede, aliás, ela só funciona porque a gente tem pessoas profissionais, servidores públicos que somos, né? Conscientes e muito cientes das suas responsabilidades diante dessa sociedade, né? Então, a segurança pública é muito privilegiada em Bagé, né? Eu agradeço o senhor ter atendido imediatamente ao convite, como agradeço, né, a Marilene também, que o senhor passou o convite como comandante, né? A soldado Marilene, que trabalha na Patrulha Maria da Penha e que é uma assídua frequentadora da nossa coordenadoria, uma vez que essa parte da rede é uma parte que muito importante, é de ponta, né? Eu sempre digo, tudo acontece e quem chega primeiro e socorre é a Brigada Militar, né? E eu de ontem, de domingo para cá, eu fui tantas vezes eu liguei e pedi socorro esses últimos dias e todas as vezes muito bem atendida e a comunidade é muito bem atendida. Então, sejam muito bem-vindos, fique à vontade, o microfone é seu, comandante. Boa noite a todos. A câmera é aquela do meio ali? A pequenininha do meio. Ah, tá bem, obrigado. Então, boa noite a todos estão nos ouvindo nessa noite. Cândida, obrigado realmente pelo convite. É uma satisfação, como diz, uma rede, ela já dá essa ideia, um entrelaçamento de parcerias, né? Então, eu entendo que a Brigada Militar, ela é uma linha, ela é uma parte dessa teia. E é uma satisfação poder, então, estar aqui, né? Nessa noite poder integrar esse debate, esse diálogo, essa conversa, e acho que é realmente mais do que fazer o programa ou participar dele, é realmente nós podermos compartilhar com a comunidade através das redes sociais, ouvi-los, né, como tu tens o teu celular acompanhando aí a manifestação da comunidade, e podermos efetivamente participar desse processo, mais do que informativo, também um processo educativo da nossa comunidade. Marilene. Boa tarde a todos. Cândida, mais uma vez, obrigada pelo convite, por podermos estar aqui abordando esse tema tão importante que é a violência doméstica e abordar de uma forma muito especial, né, que é uma dos crimes que tem aumentado muito, né, nesse tempo de quarentena, de pandemia, e eu acho muito importante a gente estar aqui e a sociedade também estar participando conosco desse diálogo. Obrigada mais uma vez, viu, Cândida? Não, eu que agradeço. Então, o estarmos aqui hoje é o resultado do Tecendo Redes, que é um projeto que eu consegui, que eu pude implementar com o apoio total do nosso prefeito Divaldo Lara em 2017. Nós começamos e o objetivo do Tecendo Redes justamente é esse. Quem atua nesse enfrentamento à violência deve ser o protagonista dessas ações, dessas iniciativas de proteção, né, à mulher vítima de violência. E a Brigada Militar, Polícia Civil, né, a Promotoria de Justiça, as políticas públicas de saúde, de educação, de cultura, de assistência social, elas são importantíssimas.
E chegamos num ponto, comandante, da importância desse trabalho, que o nosso prefeito, Divaldo Lara, acolheu no seu gabinete a nossa coordenadoria. Ele trouxe para dentro do seu gabinete, para a sua responsabilidade, toda a atuação desse Centro de Referência da Mulher e dessa coordenadoria, né? E a importância dessas ações resultou no quê? Nós tivemos esses quase 4.400 atendimentos nesse período de 40 meses, né? Que é o tempo que a gente tem de levantamento de dados. E esse período, ele nos mostra que a violência, a gente sabe, e até o senhor, em off, nós conversávamos, o senhor diz, a violência sempre existiu, né? Hoje nós temos mais espaços para falar sobre ela e para tentar, trabalhando com as comunidades, trabalhando com a juventude, trabalhando com crianças, trabalhando com os adultos, né? Desmistificar os mitos da violência de forma geral, né? Mas a gente sempre fala na questão da cultura do machismo, mas a preocupação hoje, quando a gente fala hoje nesse período de pandemia, especificamente, a gente está falando da violência contra a pessoa idosa, especificamente contra a mulher idosa. Hoje, o que a gente vê? Nós tivemos um aumento até junho de 37% lá conosco de registro de violência contra a mulher idosa, contra a mulher. Dos 37% nesse percentual, 30% é contra a pessoa idosa, é contra a mulher idosa. Então, quando a gente vê, quando a gente percebe, quando a gente vê estatística, quando a gente vê os levantamentos todos, é que nós temos sempre a mulher como campeã nesses rankings de violência, de discriminação, né, de desprestígio, enfim, de preconceito. E a rede toda, sempre a gente tenta, porque quando a gente desmistifica o mito de que mulher gosta de apanhar, por exemplo, né? Quando a gente fala de que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, a gente está trabalhando a questão da cultura e está explicando para crianças, para jovens, para adultos que não é assim. Isso não é verdade. Isso foi uma forma que encontraram, uma sociedade em determinado momento encontrou para justamente nos calar, né? Para que a gente se calasse. Então, Major, eu gostaria de ouvi-lo com relação a isso, com relação a essa questão da cultura, que é uma questão que o senhor coloca muito bem e eu gosto de lhe ouvir. Eu gostaria de inicialmente começar concordando que eu acho que está certo, viu, o ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher. E eu acho que está certo isso. Acho que a gente tem que meter a concharra toda. Só a colher é pouco. É verdade, entendeu? O senhor me deu um susto, mas passou. O senhor me deu um susto. Mas o senhor já tinha falado. Mas eu me assustei. Porque se a gente meter só a colherinha, de repente não vai resolver o problema. É verdade, entendeu? É verdade. De repente eu preciso me envolver mais, me comprometer mais com o processo que realmente vai garantir àquela mulher que está naquele momento de violência a segurança que ela precisa naquele momento, de fragilidade, né? E talvez isso uma colher só não resolva, né? A gente precisa meter uma colher, duas, talvez uma concharra toda, né? Então, eu digo assim, essa questão da violência ser cultural, ainda hoje, conversando com outro grupo, em outra cidade, sobre a questão da violência contra a mulher, eu digo assim, nós que nos dizemos civilizados, né, os homens e as mulheres do século XXI, ou o cidadão, digamos assim, né, do século XXI, nós que nos pretendemos ser civilizados, não mais os trogloditas, né, que nos antepassaram, né, é inaceitável, lamentável nós termos essas estatísticas. Então, 4.392 atendimentos desde que começou o programa, né? Não é um número a ser comemorado, né? Não é um número a ser comemorado. Acho que nós precisamos refletir, né? Se nós, como sociedade, nós temos a rede posta, né? Mas o ideal seria não usar a rede, porque a violência não deveria acontecer. A Constituição, ela garante a inviolabilidade do domicílio, nela só podendo entrar em caso de flagrante delito e mesmo com ordem judicial só durante o dia. Mas o agressor não pode se proteger diante dessa inviolabilidade do direito do domicílio, do horário de descanso,
para trazer violência para dentro da sua família, aquele que deveria ser o protetor, né? Então, essa questão cultural, ela precisa ser debatida, né? Eu preciso refletir o meu comportamento, a minha maneira de proceder com os meus familiares. Eu não posso ficar olhando sempre como isso só fosse acontecer na família do outro, né? Então, quando nós abordamos agora, por exemplo, a violência contra o idoso, nós sabidamente temos conhecimento que outras culturas, o idoso é muito respeitado. O idoso começa a falar, todo mundo se cala para ouvir o idoso, aquele mais experiente. Então, creio que nós precisamos realmente assim, de mais desse debate, mais desse diálogo. Nós vamos trazer, quizá, outras pessoas, né, para assistirem, para passarem por esse processo de reflexão, de educação. Eu, como filho de professora que sou, eu digo, não adianta eu ter a informação e ela de nada me é útil se não houver a mudança do meu comportamento. Ou seja, o comportamento, o conhecimento que eu adquiri, ou a informação que me chegou por qualquer meio, revista, mídia, mesmo pelo programa, ele não vai ter utilidade nenhuma se ele não mudar o meu comportamento. Se eu não levar a minha reflexão e dizer, realmente, eu não estou agindo de maneira apropriada. O que eu posso fazer para mudar? Como eu posso melhorar o meu relacionamento com a minha família, com os meus filhos, se meus pais moram comigo? Quanto mais de paciência talvez eu tenha que ter, né? Quanto mais eu preciso... Eu não posso mais pensar que quando o meu companheiro, as pessoas com quem eu divido a casa, sejam o último a falar, eu perdi a batalha. O diálogo em família não pode ser uma batalha, né? A gente tem que ter dentro da família, ou dentro dos espaços de convívio do lar, o respeito à diversidade. Que bom que o outro é diferente de mim, né? Eu lembro que a minha mãe conta uma experiência ainda, de que certa vez, uma diretora de uma escola, né, administrando o grupo de professores, disse que o que torna o jardim bonito é a diversidade das flores, né? Então, a sociedade é assim, né? Nós não somos diferentes, nós somos únicos. A genética diz isso, que nós somos únicos, né? Únicos na maneira de formação, únicos a brigada às vezes até nos tenta nos fazer iguais, né? No curso de formação, lá todo mundo usa o mesmo fardamento, marcha do mesmo jeito, né? E isso não nos torna iguais, ainda que a instituição muitas vezes tente, né? Mas nós somos seres diferentes e temos que ter essa capacidade de respeitar a diferença dentro da nossa família. Acho que ali dentro é o nosso seio, é o momento em que nós construímos a nossa capacidade de conviver em sociedade. E se ali dentro da família isso não for construído de forma adequada, com auxílio muitas vezes até dos órgãos públicos, não vamos fazer afirmações, né? Mas isso vai tornar mais difícil esse cidadão ter o convívio na sociedade lá fora, né? Então eu creio que assim, nós precisamos levar a nossa sociedade à reflexão. Esses números mostram para nós que nós precisamos refletir. É isso que a gente vem tentando no Tecendo Redes, comandante. A gente vem trazendo pessoas como o senhor, com a bagagem, com a experiência de vida e profissional, e vem trazendo pessoas como a Marilene, que estão lá na ponta também, enfrentando isso junto, né? Protegendo, né? Enfim, tentando oferecer uma oportunidade para aquela mulher ou para aquela pessoa idosa de superar, de romper com esse ciclo da violência, que a gente sabe, comandante, às vezes a Marilene poderá atender a mesma mulher 3, 4, 5 vezes, né? E eu acho que isso é um trabalho bárbaro, porque a gente vai sim atender quantas vezes forem necessárias, né? E a gente trabalha muito essa questão de não julgamento, né? Porque justamente essa questão dessas diferenças, as diferenças que estão em determinado lar não são do nosso conhecimento, né? Às vezes não temos ideia de exatamente qual foi o caminho, a construção daquele lar, daquela família, que faz com que aquelas pessoas reajam daquela forma diante de qualquer conflito, né? De qualquer dificuldade, né, Marilene? Exatamente, Cândida. O nosso trabalho da patrulha, né, é incansável, né? Todos os dias aqui, mais ou menos, atendemos 25 a 30 ocorrências por mês de violência doméstica.
E são dados que só aumentam, né? Mas que, somando o que o Major falou, que tipo de violência, né? Nós ainda enfrentamos esses problemas culturais e precisamos debater quantas vezes for necessário, porque a gente realmente vê que são problemas culturais, sociais, que ainda assolam. E aumentou a violência contra a pessoa idosa, né? Filhos contra mães, né? Tivemos 2 casos graves esse mês, que um resultou em um homicídio, né? Um feminicídio. E a gente se entristece, nós como servidores, né? Como seres humanos embaixo da farda que somos, nós se entristecemos com isso porque cada vez mais aumenta esse tipo de violência. E é bom frisar, né, Cândida, que qual é o tipo de violência, né? Porque às vezes um filho agride uma mãe verbalmente e talvez um vizinho não saiba que aquilo é um tipo de violência, né? Então a violência doméstica, ela é todo tipo de violência física, psicológica, moral, patrimonial, né? E sexual também. Então, quando a gente diz e vem aqui nesse espaço, por exemplo, debater esse assunto, nós também estamos solicitando, e a gente tem o apoio, né, da sociedade, mas cada vez somar mais forças, não só dos órgãos de segurança da nossa rede, né, Cândida, da Brigada, da Coordenadoria, da DEAN, mas na sociedade como um todo, né, que as pessoas possam, né, fazer denúncias, que nem o Major disse, se mete a concharra toda, assim. Por isso precisamos estar juntos, porque essa concharra é pesada, né? Exatamente. Sozinhos nós não conseguimos. Então, a sociedade, num todo, né, fazer todas as denúncias, né, aumentou, inclusive, né, Cândida, os casos de denúncia, e a gente... nós trabalhamos na Patrulha Maria da Penha sempre, né, Cândida, de forma imparcial, dentro da legalidade, e prestando esse serviço, né, com a nossa integração, né, e eu acho mais sempre que importante. Trocando, a gente está sempre entrando em contato, né? Sempre as tendo mulheres que são atendidas pela patrulha são do nosso conhecimento, nós conhecemos as mulheres, nós pedimos esse socorro, né? E precisamos, né, Major? Como nós precisamos da Patrulha Maria da Penha. Assim, hoje mesmo eu pedi 2 socorros hoje, né? 2 socorros para a Patrulha Maria da Penha. Aí até não consegui com a patrulha, mas eu sei que depois foi passado, né? Que é passado depois, mas é importantíssimo o trabalho que vocês fazem, esse acompanhamento, e como as mulheres nos dão feedback, que se sentem protegidas à medida que sabem que a Patrulha Maria da Penha vai passar por aquele bairro, vai passar na sua rua, que a patrulha chega e conversa, né, com essa mulher. Porque desculpa, Cândida, mas a vítima... nós temos o total entendimento, e é por isso que a gente faz esse trabalho com muito carinho, porque a gente tem nosso papel não é julgar, como tu havia falado, né? Nós prestamos todo um apoio para a vítima moral, né? Conversamos, né? Fizemos com que aquela vítima se sinta segura, né? Naquele momento ali de desespero. E elas relatam que não se sentem mais sozinhas, né, a partir daquele momento. Exatamente. Isso é importantíssimo, né? Isso dá força. Então, esse é o papel da Patrulha Maria da Penha, né? E todas as vítimas, quando necessário, elas são encaminhadas para a rede, né? Para casa-abrigo ou para todo o aparato que tem a rede, né? As psicólogas, advogadas. Então, esse papel é muito importante. A gente sabe da extrema importância que a nossa rede tem quanto a esse assunto de violência, né, doméstica. A gente sabe. Por isso que eu digo que esse projeto é um projeto muito feliz, né? Não é nem questão do ineditismo ou não. A questão é que ele foi implementado e ele se tornou um projeto respeitado,
e respeitado principalmente pela própria rede, que sempre se fez presente em todos os eventos, em todos os encontros, e nós articulamos, Major, sempre foi mensal os encontros, né? Nós paramos agora em função da pandemia. Claro. Né? Mas os encontros do Tecendo Redes, eles foram mensais, com certificação e trazendo sempre pessoas competentes para falar sobre o assunto. Né? De várias formas, a gente diversificou bastante a dinâmica do trabalho, mas sempre em reuniões à tarde. Nós fizemos durante os 3 anos anteriores, até a pandemia, nós fizemos na OAB, numa parceria com o Dr. Marcelo Marinho, né? Que muito gentilmente sempre colaborou e é um parceiro nosso também. A OAB é parceira nossa nesse projeto, através de pessoas, de advogadas, né, e do próprio presidente Marcelo Marinho. Eu vou aproveitar só um pouquinho, Major, para mandar um beijo aqui para umas pessoas bem especiais. Eu vou pedir licença para tirar aqui para poder falar com melhor qualidade. Vou mandar um beijo para Berê Borges, boa noite, querida, para Cleonice, para Camila, pro Davi. O Davi tá aqui, me olhando aqui, bem bonitinho, sentadinho ali, junto com o Marcelo, o Vladimir, Alice Navarro, a Elisa Guterres, que está em casa também, dando boa noite para todos nós. A Marta Helena Romero, que é advogada, também está nos assistindo. A Tânia Tomás, assistente social, brevemente dentro da Coordenadoria Municipal da Mulher, junto conosco, trabalhando com a mulher, pessoa idosa e a diversidade. A Bernadette também, que trabalha no Centro do Idoso. A Gláucia, eu não sei, Major, se o senhor conhece, a dona Glaucia Cedrez. Acho que conhece o senhor conhece, porque ela está mandando uma boa noite. É familiar esse nome. Muito obrigada, querida. A Zoraia está dando boa noite aqui também. O Josicá Saraiva disse que levou um susto. Eu queria saber qual era o motivo do susto. Na hora da colher ou da... Da colher, ele se assustou também, Major. Todos nós nos assustamos. O Major aqui já veio fazendo gracinha conosco, Major. Quase que eu caio da cadeira aqui, né? Bom, aí Josicá, não foi nada, foi só uma brincadeira. Aqui também, já falei, a Cristina Taroco também está conosco. A Cristina Emar Violes, um abraço para ti, querida. A Cristina Emar, ela está em Porto Alegre, um paizinho dela deu alta lá, fez uma cirurgia e ela está saindo de Porto Alegre para Bagé com o paizinho dela, se Deus quiser, se recuperando. A Cris Rodrigues, dando um boa noite para todos nós aqui, a Sônia Guterres, a Simone Weber, o Michel Weber. Ai, tem um monte de gente aqui, daqui a pouquinho eu sigo mandando beijinho aqui para vocês, tá? Muito obrigada pelo prestígio de vocês na nossa live, porque a gente faz esse trabalho com muito amor e o objetivo é justamente levar essa mensagem desse trabalho importantíssimo. Major, retomar só um pouquinho dessa reflexão que o senhor disse que é importante, que eu concordo absolutamente com isso. A gente, nessas observações e nessas conversas que a gente faz com a patrulha, que a gente faz com a delegada, já fez com a delegada Daniela, com a delegada Karen e com outras pessoas da rede, a própria promotora Ângela Hackbart, onde ela fez essa reflexão conosco também, lá na OAB, é de que esse processo de rompimento da violência doméstica, ele é um processo bastante difícil e 99% solitário, porque a mulher nesse momento ela já está sozinha, né? Ela já sofreu por todo um processo de cerceamento da liberdade, né? de chantagem, o xingamento, as humilhações fizeram com que ela ficasse afastada da família, dos amigos. Então esse é um processo, quando ela decide, ela está sozinha do ponto de vista da pessoa adulta, porque na verdade ela está com uma prole, né? Geralmente 3, 4 filhos. Então romper com essa questão da violência para ela é muito complicado, porque sobreviver como? Se ela teve cerceada a liberdade, ela não se qualificou para uma profissão, ela não tem um trabalho, né? E quando ela consegue um trabalho é o subemprego. Então são questões sociais, questões econômicas, financeiras bem sérias, de prover essa família, essa nova família. Acho que é exatamente nesse momento que a rede se torna fundamental e importante, né? Porque acredito que é próprio da mulher
é a esperança de dias melhores. Então a mulher tem aquele momento, o marido estava de cabeça quente, né? As vai desculpas, passar, né? entendeu? E ela dá credibilidade, né? Ela acredita que aquilo vai ser melhor, vai melhorar, né? E acho que é próprio da mulher ter essa esperança, ela alimenta essa esperança. E eu acho que isso é bom, mas ao mesmo tempo isso faz com que a violência, de certa forma, se perdure, né? Então, o que em regra nós temos percebido nos atendimentos é que realmente assim a rede ela é procurada numa situação em que a violência já é, eu diria assim, ela não é a primeira, né? Não. Ela já foi várias vezes, isso é o termo que me faltava, reincidência, obrigado. Vários tipos de violência já foram já foram sofridas, né? Então, bem como falou a Marilene, as violências são diversas formas, né? Desde a verbal, até que chega a questão da violência física, a alteração da voz, né? Eu quero te convencer do meu pensamento, né? Mas aí eu falo mais alto, entendeu? Para ver se eu consigo te convencer, né? Então, muitas vezes, isso é um diálogo que precisa ser... inicialmente se espera que, como pessoas adultas, se resolva dentro do lar, né? Dentro da família, com diálogo. Mas quando efetivamente isso acaba sendo reincidente demasiadas vezes, ou até tomando medidas mais graves, aí realmente é necessário a rede, né? Para dar esse suporte. Essa questão social da mulher com filhos, da mulher que depende financeiramente do homem, que não se qualificou por uma questão de um subemprego, né? Então, eu vejo que ainda nós carecemos, dentro da estrutura pública, de dar uma solução mais adequada para essa situação, né? Eu acredito que ainda tem uma lacuna legislativa, né, no meu pensamento, em relação a esse caso específico. Eu vou só citar, Major, se me permite? Claro. Nós temos no município uma lei municipal, número 50, de 2019, essa lei. Essa lei foi criada pelo vereador Esquerda Carneiro, que prevê que o município destine 3% das vagas de emprego para mulheres vítimas de violência. Existe uma lei no município, né? O difícil é que seja atendida essa demanda, né? E justamente pela falta de qualificação. Eu vou extrapolar aqui digamos assim, fazer uma abordagem. Vou deixar que as pessoas me julguem, tá? O senhor é corajoso, o senhor é super corajoso. Vou deixar que as pessoas me julguem, tá? Mas eu vou dizer assim, num modelo padrão que nós adotamos, que o marido trabalha e a mulher cuida dos filhos, né? E esse padrão que está sendo questionado e tal, mas ainda muitas famílias vivem esse padrão. Eu pergunto, a renda trazida para o homem, para dentro da família, é do marido? Não, ou porque é da família? Eu penso que é da família, porque ela também está trabalhando para a família em casa. Tá. Aí é o que eu digo, onde é que está, digamos, então, a lacuna do legislativa, que quando o homem separa da mulher, por exemplo, a mulher ganha apenas 1/3 da renda e fica com todos os filhos. Eu vou fazer uma outra pergunta para o senhor, posso? Pode, claro. Quem é que faz a legislação? Quanto % de mulheres tem fazendo essa legislação? Eu vou refletir. Assim, o senhor quer ver uma coisa? Nós somos hoje quase 53% da população brasileira, nós mulheres, né? Somos, do eleitorado brasileiro, quase 54%. Claro. E sabe quando o poder é ocupado? Não, existe honrosas exceções, mas nós não queremos continuar sendo exceções e não podemos para corrigir essas falhas. A legislação, ela apresenta falhas porque não tem um olhar ainda de representatividade nossa. Se ainda tem uma família em que, na minha percepção, se ainda tem uma família em que os recursos trazidos para dentro do lar, para a manutenção daquele lar, são administrados apenas por uma das partes, isso é uma forma de violência. Sim, submete o outro, né? Claro, ao limite que o outro impõe. Limite, então, na realidade, ambos deveriam... Porque as contas deveriam ser dos dois. A responsabilidade de sustentar os filhos é de ambos, né? Então,
aí que começam as parcerias, porque o casamento ou a união estável, a convivência na família deve ser uma parceria. Eu até gostaria de trazer um exemplo aqui, que às vezes a gente fala muito das questões, digamos assim, dos problemas, né? Eu gostaria de trazer um exemplo de um casal que convive por mais de 60 anos. Eles já faleceram ambos, tá? Mas numa entrevista eles relataram o tipo de convivência que eles tinham. E aí eles fazem exatamente, os repórteres, a pergunta sobre isso, assim, como é que vocês conseguiram manter um casamento por tanto tempo, né? E vou me dizer assim, casal Hinckley é o nome deles, tá? Já faleceram ambos, por isso que me dou a liberdade de citá-los. E eu gosto de duas afirmações em que ela respondeu o seguinte, sobre como era o relacionamento com o marido. Ela diz assim, ele nunca me diz o que fazer, ele deixa que eu siga meu curso. Ele me faz sentir uma pessoa na verdadeira acepção da palavra. Ela se referindo ao marido, né? Ele sempre me encoraja a fazer tudo o que me traga felicidade. Ele nunca tenta dirigir-me ou dominar-me. Ele continua dizendo, alguns maridos acham que é seu direito, né, compelir a esposa a ajustar-se aos seus padrões, que eles consideram ser os ideais. Isso não dá certo. Com 60 anos de convivência, ele disse isso. Então nós percebemos, e aí a entrevista deles é longa, né? Eu gosto de uma frase que ela diz assim, né? Ele diz, procuro reconhecer a individualidade de minha esposa, sua personalidade, seus desejos, sua formação e seus anseios. Deixá-la alçar voo, sim, deixo-a alcançar voo. Deixo-a desenvolver seus talentos, fazer as coisas do seu próprio modo. Basta sair do caminho e maravilhar-me com o que ela faz. Exatamente o oposto do que a gente vê nessas relações onde há violência. Eu acho que nós precisamos assim, mostrar exemplos positivos, exemplos que deram certo, entendeu? Porque os problemas nós já conhecemos, mas se o meu relacionamento não está bom, o que eu faço para resolver? Eu ainda quero manter, investir nesse relacionamento, nessa parceria, né? Como que o meu diálogo deve ser com a minha companheira, o meu companheiro, para nós resolvermos juntos o conflito, começando com o conflito financeiro. Que é o mais grave. Porque aí o recurso da família tem que ser reconhecido que é de ambos. Eu concordo com o senhor plenamente. E deixa eu lhe dizer agora falando sobre a questão do casamento, eu tenho um casamento de 43 anos. Né? A gente sabe que as relações são complicadas, são difíceis, porque a gente não respeita muito a individualidade. E isso é de ambas as partes. A gente tem dificuldade porque nós somos educados, de certa maneira, tanto homens quanto mulheres, moças quanto os moços da nossa idade, que a mulher, para que o casamento tenha sucesso, ele só vai ter sucesso se tu for submissa, se tu fizer tudo direitinho, como deseja, né, o homem, aquele marido. E eu sempre uma coisa assim, e isso é tão enraizado assim nesse modelo, né? Essa questão do casamento, eu quando casei, fui levada pelo meu pai até o altar, como a maioria da nossa geração. Chegando lá, eu fui passada pelo meu paizinho com todo carinho para aquele outro homem. Quando ele deu as costas, eu pensei assim, não tem mais papai, agora é esse que manda em mim. A ideia foi sempre essa, né? Que a gente passa de uma mão para outra, para que nos dirija a vida. Então, quando a maioria de nós tentou alçar o voo que essa senhora feliz teve, esse homem maravilhoso do seu lado, esse ser humano, porque isso está imbuído de sentimento muito humano, né? Quando tu permite que o outro voe, sem medo de perder, porque o que nós temos nas nossas relações, né? Nós temos medo de perder, então a gente controla. Eu não posso perder, eu posso largar se eu quiser, mas eu não posso deixar que o outro vá. Né? E aí o agressor age como? Quando ele vê que o outro está querendo o sentimento de propriedade, fala mais, isso, né? Fala muito mais. E aí eu volto numa outra coisa mais assim anterior um pouquinho, Major e Marilene, pode interromper quando quiser, viu? Qualquer um dos dois pode me interromper. É que nós temos crianças reproduzindo modelos, porque as crianças,
eu posso gritar 1000 verdades ou 1000 mentiras, mas é o meu comportamento, o meu corpo é que vai falar, é que vai dizer a verdade. Então eu posso ter, na minha família, eu ficar dizendo, fazendo vários discursos, mas se eu não faço, os meus filhos, as minhas filhas, os meus netos, eles não vão guardar nada disso. Eles vão guardar do meu comportamento, eles vão guardar das minhas atitudes, né? Por mais que eu grite, nada disso vai ser maior do que o meu corpo todo falando, né? E aí a gente vê o que dentro de alguns lares, aonde essa violência existe. Ela existe, a criança vai se criando naquele meio e ela guarda 2 modelos. E eu quero chegar a um ponto, Major, para dizer que eu concordo plenamente com o senhor disse que a gente precisa falar do que é bom. E sabe o que é bom? É a gente dar bons exemplos, mas exemplos de verdade. Bom, se eu tenho uma relação que é ruim, que tá me machucando, porque eu não acredito que tanto a vítima não se fala, ela sofre, mas o agressor também. E aí eu vou falar um pouquinho só do agressor. Não é o meu papel no meu trabalho me preocupar com isso do ponto de vista de focar alguma coisa especificamente para o homem. Mas só que se nós não trabalharmos como política pública, também com a reflexão com o homem, nós não vamos sair do mesmo lugar. Eu não adianta só tratar a mulher, porque o João vive com a Cândida, bate na Cândida. Ele é agressor com a Cândida. Ele separa da Cândida e vai viver com a Marilene e ele faz a mesma coisa, porque o problema está indo com ele. É ele. É o entendimento que ele tem dessa relação dessa relação de homem e mulher, essa relação afetiva, esse casamento, essa união, né? E aí existem, e um desses trabalhos, o senhor talvez, Dom Pedrito vocês devem ter ouvido falar também, mas eu vi em Porto Alegre, vi São Leopoldo, inclusive dentro da Brigada Militar eu vi. Existe um trabalho muito importante e eu considero um dos trabalhos mais possíveis de fazer essa mudança, de provocar essa reflexão mais profunda, feito com homens agressores. Porque o senhor deve saber mais que eu, mas eu sei por estudos, por leitura e por depoimentos. O cara é preso na Maria da Penha, é preso, baixo presídio. Ele vai para lá com raiva dessa mulher. E ele passa o tempo que ele passa lá com mais raiva dessa mulher. Quando ele sai de lá, o que ele quer? Ser vingado dessa mulher. Ele nunca pensa que foi a atitude dele que colocou ele lá dentro. Ele pensa que foi a mulher. Exatamente, Major. Então, o que a gente tem que fazer é conversar com essas pessoas, com esses homens, para que eles reflitam sobre si mesmos. E aí eu vou lembrar de uma coisa de criança, porque eu também sou professora. Eu sou professora. A minha formação acadêmica é pedagoga. Então, eu amo a minha profissão. E a gente ouve, né, todo o tempo, menino não chora, engole o choro. Isso não é coisa de homem, não pode chorar. Como é que tu vai ter medo? Tu não pode errar. Tu tem que dar certo, tem que ter sucesso. Né? Vai lá e bate. Não deixa gritar mais que tu. Então, um menino que cresce ouvindo isso, né, com raríssimas exceções, a gente vai ter um sujeito flexível, aberto e que queira que a sua companheira voe. Ele não consegue ter esse comportamento porque ele não sabe lidar com medo, ele não sabe lidar com insegurança, ele não sabe lidar com fracasso. Esse modelo de formação, né, Cândida? Do caráter. Né? Formação, porque... Desde criança. O ser humano, ele é formado, o caráter dele é formado na infância, né? Se não mudar, se não formar um cidadão, né, não violento, né, repassando todos os valores, ele com certeza vai ser um adulto violento. Então, essa formação, e eu estava te interrompendo, Cândida, a Lei 11.340, que é a lei que regula a Maria da Penha, ela já sofreu inúmeras alterações. Uhum. Então, o que a gente... Desde 2006, quando ela foi promulgada. Então, o que a gente vê, assim, ó, que a Lei Maria da Penha... não basta só ter a modificação legislativa. A severidade que ela vem ganhando, exatamente. Que ela vem... Né? Não basta.
A educação. O que precisamos é de um modelo social desde a formação. E acho que é nesses moldes que a gente, né? Nós temos dentro da Brigada também o ProERD, né, Major, que é um programa que nos ajuda um monte. No entanto, que tem crianças que atingem ali a idade dos 18 anos e fazem o concurso da Brigada Militar, são ótimos profissionais, né? Inúmeros casos. Então a gente vê que são programas sociais, políticas públicas que nos levam de educação, né? Exatamente. Quer dizer que tudo é educação. A gente acaba sempre voltando a essa máxima. Então, investimento em educação é sempre a melhor alternativa. Pode ter, o exemplo é as alterações que teve na lei, né, desde 2006, né, quando ela foi promulgada. A gente vê as alterações, mas a gente sabe que sempre precisa algo a mais. Sempre tem que ter um algo a mais para mudar essa realidade. E a gente vê que é aí, na formação, né, onde a criança se cria num lar violento, num lar onde vê o pai batendo na mãe, o pai, todos os tipos de violência que a gente já havia citado, a gente vê que é uma criança que ela vai seguir aqueles moldes da violência. Exatamente, porque é o modelo que ele vai reproduzir. Esse tipo de políticas públicas e que infelizmente ainda no século que a gente se encontra, é um tipo de modelo social e cultural que ainda permanece, que ainda prevalece, né? Então é necessário, né? E a gente sabe, né, que esses programas são fundamentais, né, Cândida? Mas é necessário começar da raiz, que nem a gente diz, né? Exatamente. Eu gostaria de fazer à vontade, por favor. Fazer uma ponderação. Pois não. Assim, até de certa forma um pouco crítica em relação à rede. Ela existe, ela está disponível e ela ainda acho que não... Como eu poderia me expressar assim melhor é um instrumento que está ao alcance da sociedade, mas ele não está sendo usado por essa sociedade da maneira como deveria. A prova no meu entendimento, é que a pandemia colocou as pessoas mais tempo dentro de casa e as violências aumentaram. E as pessoas acabam ligando para a rede ou lembrando da rede em situações mais graves. Em regra, a violência começa dentro de casa por pequenos atritos, por uma discordância. Eu não concordo com essa maneira de fazer isso, outra maneira de conduzir essa questão. Como nós lemos aqui no exemplo que eu citei, o casal acaba querendo limitar o outro à sua maneira de pensar, e não respeitando a sua individualidade. Só que nesses pequenos conflitos, quando eu não sei administrá-los, eu os aceito, eu vou convivendo com eles. Eu acabo usando da rede só em casos mais graves, né, em casos mais severos. E eu gostaria de usar esse espaço exatamente para pedir a toda a sociedade que está nos ouvindo, e os que estão nos ouvindo que divulguem aos demais que não estão, que a rede está disposta para ser usada, não só no caso mais grave, não só no caso mais violento, mas que se eu estou tendo dificuldade de administrar os conflitos com o meu parceiro, com a minha parceira, com o meu companheiro, eu preciso buscar ajuda na rede de como é que eu resolvo isso, como é que eu administro essa situação, né? E muitas vezes nós pensamos de forma errada, achando assim, quem está certo e quem está errado. Tá, mas eu pergunto, tem que ter um certo e um errado? Né? Então, ou seja, de repente a solução melhor para a situação não seja nem a minha ideia, nem a dele, seja uma terceira. Então, acho que o apoio da rede ajudaria exatamente nessa reflexão, ajudaria nessa reflexão muito mais
antecipada. Então a rede deveria, no meu entendimento, ela está preparada para dar esse suporte, dar esse aconselhamento, dar essa orientação antes que a violência mais severa aparecesse. E quero fazer uma provocação, Cândida, me permite. Você não me assusta. Espero eu vou que me não. prevenir. Deixa eu me segurar aqui. Vou me segurar. Vamos lá. Se informasse que é pedagoga e apresentasse um problema, as crianças seguem um modelo de violência e a tendência é que elas repitam isso. Como então, pedagoga, o que tu sugeria para... O que nós devemos fazer, que instrumento usarmos para tentar cortar esse costume ruim, esse hábito ruim, essa transferência de cultura ruim para os nossos filhos? Olha só. Entrevistado e quase entrevistado. Exatamente, vamos lá. Ele responde uma pergunta com outra pergunta. É que na realidade eu estou aproveitando a oportunidade de ter um profissional do meu lado para ajudar a resolver o problema. Como pedagoga e 33 anos de servidora pública, né, trabalhando nas periferias, trabalhei 29 anos na periferia. Eu lhe digo assim, ó, sem medo de errar, que todas as colegas que já passaram, que já fomos colegas em escolas, sabem disso e é o que mais a gente busca fazer. Chamar a escola, chamar a família para dentro da escola, trazer as conversas para dentro da escola, ou ir até onde a família está. E isso a gente faz isso. A gente vai para uma garagem, a gente vai no clube de mães, a gente vai na associação de moradores, vai no salão da igreja, a gente chama para dentro da escola com uma festinha, né? Faz uma festa disso, uma festa daquilo, traz para conversar. É fácil? Não é fácil. Para isso a gente precisa do conselho tutelar na escola. A gente precisa, a OAB vai na escola com seus profissionais levar esclarecimentos. A gente sabe que a Brigada Militar vai também, faz palestras também. A gente tem gente da SUSEP que faz também. das palestras, das né? palestras. Que é importante. Então, assim, ó, na verdade, a função social da escola é justamente essa provocação. Porque ela está inserida naquele meio. Ela não pode ser só um prédio, né, que no momento que a criança entra para dentro, passa por aquele portão, o resto não existe. E isso é a primeira coisa como pedagoga. A gente tem que admitir que vem um pacote junto. E a gente tem que se capacitar, a gente tem que... Preparados, a gente nunca está para o que a gente vai receber. É difícil porque a gente está lidando com um ser humano. A gente está lidando com algo muito delicado, que são as experiências. E as experiências que muitas crianças nos trazem não são nada fáceis e talvez nós não suportaríamos. E eles vivem, né, situações assim, como a gente sabe que tem situações muito felizes, tem as que são muito tristes e pesadas, que nós não podemos. Mas a solução é sempre o diálogo. A solução é conhecer aquela comunidade, é entender, eu tenho uma população na volta desta escola. Quem são essas pessoas? Exatamente quem são? Quais são os hábitos culturais, os hábitos sociais dessa comunidade? Né? Qual é o trabalho que essas pessoas fazem? Eu tenho que... Não, Major, não tem como a gente trabalhar com alguém sem saber quem é esse alguém. Não tem como eu me relacionar, eu me tornar amiga ou me tornar profissional se eu não conhecer o outro profissional que está comigo, se eu não souber quem é meu amigo. Então, a escola é a mesma coisa. Como pedagoga, eu lhe digo, é o diálogo e é trazer para dentro da escola ou a escola ir para lá onde eles estão e conhecer para poder falar de alguma coisa. E ter ouvidos de ouvir. Tá, então tu estás afirmando, se eu entendi de forma adequada, que existe também uma rede para atender a criança. Existe. Existe também uma rede para atender a criança. Existe. E aí eu trago aquele exemplo infeliz que nós tivemos agora no município aqui ao lado foi Pierre Machado, que a criança acabou sendo atendida. E aí eu digo, em vida de criança também se mete a concharra. Também. Com certeza. É isso. Para salvar qualquer um. Isso, sempre. Sempre. E falando nessa questão de salvar, eu vou voltar a uma coisa que a Marilene falou também, que é uma preocupação que a gente está, né, Major? É que a quantidade de mulheres idosas que está passando por violência, sofrendo violência na mão dos filhos, netos, sobrinhos. Né? Só hoje eu tive 3 registros. Hoje. E de domingo para cá foi diariamente. Né?
Muitos estão lá registrados na brigada porque a gente tem que chamar. E 2 casos foram gravíssimos, né? Um resultou no feminicídio e o outro, a pessoa ainda está hospitalizada ainda. Tá? Então, assim, e hoje nós tivemos um caso também, tem um caso bastante delicado, de uma violência, uma coisa assim que a gente julga. Mas aí eu agora vou lhe fazer uma provocação, vou deixar a Marilene falar, porque eu tenho uma provocação para o senhor também. Tá? Eu também revido provocação. Não, mas aqui o debate, né? Cândida, a violência, como eu já havia falado, contra a mãe idosa, né, vamos especificar assim, né, aumentou significativamente, né, é uma violência que às vezes a mãe, o que eu observei em todos os atendimentos pela patrulha, que a mãe, ela às vezes tem um filho único, né, e aí vem a questão patrimonial, que a gente estava conversando, que é uma questão que agrava esse tipo de violência. Então, assim, a drogadição, né, envolve vários fatores, a drogadição e outros elementos, mas aumentou significativamente. Até tem os dados aqui, hoje a gente tem 7 a 8 vítimas com a medida protetiva vigente, né? Dessas 7, 8 vítimas, a gente tem 4 vítimas que são idosas. Então, mais da metade. Mais da metade, passou de 50%. Né? Nós temos 29 vítimas cadastradas na rede e com os novos casos, com certeza vamos ter mais ainda no início de agosto. Então, a violência ela aumentou, a violência doméstica ela aumentou, mas a violência, principalmente a violência contra a pessoa idosa. E o que a gente faz para não ocorrer esse tipo de violência, né? A gente solicita sempre, né, o apoio da comunidade, dos vizinhos, de alguém se ouvirem ou verem alguma atitude de violência, ligue imediatamente para o 190. Isso é muito importante, porque a gente sempre vai trabalhar em parceria com a comunidade. A rede sempre vai trabalhar em parceria com a comunidade, né? Um vizinho que vê esse tipo de violência, que ouvir alguma situação. Todos os casos que a gente atende são de vítimas que através de denúncias, né, Cândida? Então, a gente sempre vai ressaltar e frisar que a comunidade nos ajude no combate a essa violência, né? Principalmente contra as nossas mães idosas, né? E eu sempre digo que a violência ela é responsabilidade de todos nós, né, Cândida? Não só dos órgãos de segurança, não só da rede, mas de toda a sociedade em geral. Isso a gente sempre vai repetir, né, em qualquer encontro que a gente tiver. É responsabilidade de todos, né? Não adianta. Com certeza, Marilene. E a Marilene tem atendido conosco, né? Quer dizer, às vezes parte de vocês é que nos chamam e às vezes nós que chamamos. Antes de fazer a provocação para o Major, eu gostaria de mandar um beijo para Patrícia Dias, Aline Alves, para Tânia Pérez, que está sempre conosco. Tá? A Zoraia está colocando aqui o número de plantão, tá? Do Centro de Referência da Coordenadoria, que é o 999 66 38 29. Esse número é especificamente para vítimas de violência, tá? É quando precisa pedir socorro, quando precisa pedir ajuda, tá? E a Mariluce Medeiros também tá aqui, tá todo mundo falando que o tema é super importante e que coisa boa que nós temos uma brigada militar que é por nós e que nós acreditamos, tá? Dando os parabéns para vocês, tá? Muito obrigada. A gente fica muito feliz porque esse trabalho, ele é um trabalho de política pública e há ainda um pouquinho menos de entendimento do que deveria a sociedade reconhecer. Ainda há uma dificuldade de entendimento, né? Os projetos, os programas que existam, os serviços prestados, eles não são de um governo, eles são de Estado. E devem ficar para a sociedade. O que é bom, o que é construído em benefício da sociedade, ele deve permanecer. Aquilo que foi feito por governo A, governo B, ele tem que permanecer porque ele é feito com dinheiro público, ele é feito com dinheiro da comunidade. E se ele atende de verdade uma necessidade da população, ele deve permanecer, né?
E é assim que nós temos recebido as orientações do nosso prefeito Divaldo Lara, que tudo que se encontrou que era bom para a comunidade, que tinha valor, se amplia, se implementa, que foi o que aconteceu com a Coordenadoria da Mulher, que já existia, né? Nós fizemos o quê? Nós implementamos e colocamos para trabalhar uma equipe multidisciplinar, que era o que não tinha. O que a gente tem... eu gostaria de esclarecer um pouco mais, era a questão da coordenadoria, centro de referência. Nós temos na coordenadoria o cérebro da política pública de enfrentamento à violência. É uma coordenadoria que pensa, que estabelece, que articula, que organiza, que assessora o poder público para implementar políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Essa é a parte primeira da Lei Maria da Penha, que trata da prevenção. Então, por isso, a importância da coordenadoria. E nós temos o centro de referência dentro dessa coordenadoria, que é braços e pernas, em que eles atuam exatamente no momento em que há necessidade de uma ação terapêutica, quando a violência já se estabeleceu. A prevenção, a coordenadoria deve articular. A coordenadoria deve fazer o chamamento da sociedade civil, dos órgãos públicos todos, para o debate, para o diálogo, né? Para as palestras, para os encontros, para as rodas de conversa que a gente gosta mais, porque quanto mais simples a linguagem, quanto mais desmistificado for essa fala, né, mais pessoas a gente vai alcançar, né? E então, se esse cérebro e esse braço e perna estiver juntos e bem amparados pelo poder público, e isso é fundamental, é ter respaldo, é ter suporte para funcionar, né? E é isso que a gente vem buscando, é isso que a gente vem articulando. E quando a gente consegue reunir parceiros desse gabarito para esse trabalho, a sociedade só tem a ganhar. Bom, nós temos muito que fazer ainda, porque a gente tem que convencer ainda que a sociedade deve acessar os serviços que já existem. Deve. Não só no momento de crise, mas na pré-crise, né? E para isso existe uma rede de ponta em todos os bairros. As unidades básicas de saúde, que tem psicólogos, tem assistentes sociais. Existem os CRAS, pontos estratégicos do município, que pertencem à Secretaria de Assistência Social, que tem equipes de assistentes sociais e de psicólogos, nos quais a gente também se relaciona muito intimamente, que eu digo, porque há um estreitamento desse vínculo, para que a população de lá seja atendida lá. Então, são 23 unidades básicas do município. E unidades básicas localizadas em pontos estratégicos do município, que podem abraçar vários bairros, várias localidades, né? Então, acaba que os 73 bairros de Bagé são contemplados, né? O que a gente precisa, então? Precisa informar mais, então. E as nossas campanhas sempre foram nesse sentido. Nós realizamos blitz, a gente foi para os bairros com o ônibus Lilás, o senhor deve lembrar o ônibus Lilás da rede de enfrentamento à violência, que é do Estado. Nós visitamos todos os bairros, fomos para a zona rural, passamos um dia, passamos uma manhã, uma tarde, um sábado todo ou um domingo em determinado local, com aquele ônibus que chama a atenção. Circulamos pelo bairro, chamamos as pessoas, né? Sempre levamos atrações artísticas, culturais, prestação de serviço para que a comunidade saia. Porque é óbvio que o ônibus Lilás, dizendo combate à violência contra a mulher, não vai ter fila de mulher denunciando. Não é esse o objetivo. Mas o que acontece? Nós tivemos em 2017 a primeira vez. Depois da saída do ônibus de determinados bairros, aumentou 27% o número de procura espontânea. Isso no primeiro ano. No segundo ano, nós tivemos 39% de aumento da procura. E agora, no último semestre, que a gente conseguiu trazer por 15 dias em novembro o ônibus Lilás, nós tivemos 43% de aumento da procura espontânea, da denúncia espontânea. Então, o que as pessoas precisam realmente, Major, é informação. É informação. A gente acha que o Facebook, que tudo só... Não, a gente também tem que ir para as comunidades. A gente precisa usar a rede social? Precisa.
Ela é importantíssima. Hoje em dia é a maior e a melhor ferramenta. Mas a gente ainda precisa ir lá, ver as pessoas nos verem, né? Claro que hoje a gente está num momento de pandemia, nós não podemos fazer isso. Nós tínhamos já um agendamento com ônibus, já tínhamos uma programação, tivemos que cancelar em razão que não podemos fazer aglomeração. Mas a gente não desiste e a gente agora está investindo numa maneira de divulgar esse trabalho na comunidade através de material gráfico, enfim, né? A gente vai fazer esse trabalho em 2020 de alguma forma que chegue lá nos bairros, nas comunidades todas. Mas, como eu lhe disse, eu tinha uma provocação para o senhor e eu vou lhe fazer uma provocação muito séria. Ela é bastante séria, porque é a maior causa, né, Marilene, das agressões nas vítimas. A violência patrimonial antecedida ou permeada pelo usuário de drogas. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Eu volto compreendo assim que como ferramenta para fazer esse enfrentamento é mais uma vez o uso da rede de forma antecipada, né? Então eu gostaria de trazer um exemplo que eu acompanhei num outro município que eu trabalhei no passado, aonde por falta de informação, é um fato, falta de informação, o pai ficou viúvo, tinha filhos adolescentes e ele então tentou, né, de certa forma acompanhar, né, o crescimento desses filhos. E quando ele descobriu que os filhos usavam a mesada que ele dava para os filhos para a compra da droga, já era tarde demais, né? Os filhos já estavam viciados e tal. Felizmente nós não tivemos essa violência contra ele, porque tanto o pai como o filho solicitaram a ajuda da rede daquele município. Mas nós precisamos ter essa consciência, né, de se o meu filho está aparecendo com coisas em casa, como ele conseguiu, o dinheiro que eu dou para o meu filho, o que ele tem feito com esse recurso, e esses sinais, né, que o adolescente acaba apresentando por se tornar um usuário, com quem ele anda, com os amigos, onde ele vai, o horário que vai. Às vezes, talvez isso pareça um pouco de controle, mas agradeço. Mas no momento em que um jovem, uma criança, ele está em processo de formação e de educação, a primeira responsabilidade de conduzir aquela vida para um caminho feliz é dos pais, é de quem convive com ele em casa, né? Então, ainda que esses pais tenham que sair para trabalhar, eles tenham as suas atividades laborais para sustentar a sua família, eles precisam dar essa atenção e tentar acompanhar o desenvolvimento desse adolescente. E aí eu digo mais uma vez, se ele não está conseguindo fazer isso sozinho, se ele está se sentindo impotente, se ele está tendo dificuldades, ele precisa ter a coragem de procurar apoio na rede pública, nessa rede de enfrentamento, de apoio à adolescente e à criança, indo na escola, tendo essa capacidade de dizer, olha, eu estou com essa dificuldade com meu filho, pedindo o socorro, pedindo ajuda, antes que isso se torne uma coisa mais grave, esse adolescente se torne maior e efetivamente então o uso da droga acabe virando uma violência contra o idoso, contra esse pai. Então, acredito que o único instrumento hoje que nós temos é o diálogo, né? O pai e os pais têm que estarem atentos ao desenvolvimento desse filho e que em caso de necessidade, caso se sentirem confortáveis, busquem efetivamente orientação de forma de procedimento. O ProERD é um instrumento, né, que vai dentro da escola, mas aborda a criança, né? Nós temos até o ProERD Pais, em decorrência da pandemia, ele não aconteceu este ano.
nem mesmo o ProERD destinado aos alunos, não aconteceu este ano. As ações de polícia em repressão aos usuários da droga, elas têm sido efetivas. Nós nunca, talvez, aprendemos tanta droga no município como temos aprendido nas últimas ações em conjunto com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal e com a Brigada. É um outro tipo, eu diria, né, de endemia que nós temos aprendendo a conviver com ele. Mas como qualquer produto, e isso nós precisamos fazer essa reflexão, né? A sociedade, eu acho que nós como sociedade precisamos refletir isso. Eu só produzo um produto porque tem quem compre, né? Eu não vou produzir blusas se ninguém compra blusas, eu não vou produzir sapatos se ninguém compra sapato. Então, o usuário, ele precisa ser indicado, apontado e trazido ao sistema da rede para receber esse atendimento. Quer recebendo uma sentença de tratamento, né? Quer recebendo apoio da família para que efetivamente se tratar e se abster. É uma luta de anos, não é algo que vai se resolver de forma imediata, mas se a violência contra o idoso, se a violência contra a mulher idosa, ela parte de um usuário, né? Nós precisamos estar atentos a esses sinais que aconteceram muitas vezes muito antes, aonde eu preciso acompanhar aquele adolescente que um dia vai virar um adulto. E os pais que tiverem certa dificuldade de saber o que fazer, precisam efetivamente buscar a rede o mais rápido possível. E a rede existe, a rede está disposta e ela está aí para receber e deve dar conta, né? Eu gostaria também agora de mandar um abraço para as primas da Marilene em Dom Pedrito, que estão nos assistindo, estão curtindo aqui a nossa live, a Janete, a Gislaine, a Cris, a Camila, a Dedéia, a Janice, a Adriana e a Marilise. Que coisa boa! Sigam curtindo aí a prima Marilene. São todas primas. E assim, ó, dizer para vocês que essa prima deve ser um orgulho de vocês. Vocês não queiram saber o que essa mulher faz trabalhando aqui na rede, né? O trabalho que ela faz e a coragem que ela tem, né, Major? Porque tem que ter coragem, né? Tem, bastante. Bastante, né? E eu me sinto muito honrada de hoje contar com a Marilene como amiga também, né? Não só uma parceira de rede pública de enfrentamento à violência. Porque a solidariedade, né, que o senhor sente também, que todos nós sentimos, acaba que nos aproxima e que a gente acaba reproduzindo um afeto, porque as mulheres que nos chegam, elas precisam disso. Elas precisam. Então a gente se fortalece umas nas outras, né? Exatamente. E então aí para as primas da Marilene, vocês têm uma mulher maravilhosa nessa família aí. E aqui eu tenho também a Pamela Werber, eu tenho a Bel Navarro, que por sinal, há 41 anos eu dei à luz, né? A minha filha é linda. Eu tenho a Maria Mendonça Rubilar, obrigada Maria. Deixa eu contar para ti, Rubilar, deixa eu te contar que o ônibus Lilás, toda vez que veio a Bagé, toda vez que nós trouxemos o ônibus Lilás, nós realizamos atividade com o ônibus Lilás e junto vai cabeleireiro, manicure, vai a equipe da saúde, da Urcamp, alunos de enfermagem, alunos de nutrição, vai brinquedos para as crianças, vão atividades de arte, de cultura, né? Sempre nos acompanha. Além, a Brigada Militar nos acompanha. Deixa eu ver que mais. Alguém dos postos médicos dos bairros onde a gente vai ficam conosco no ônibus Lilás. E além de todas as atrações artísticas, culturais e prestação de serviço e informação, nós também temos dentro do ônibus os gabinetes que atendem especificamente, então, aos profissionais e técnicos do centro de referência, que é a advogada, psicóloga e assistente social. Essas pessoas, esses profissionais, ficam durante todo o tempo no ônibus atendendo aquelas pessoas que queiram uma informação mais individual, mais específica, né? E de forma sigilosa. Elas então entram no ônibus, naquele gabinete que é fechado, e são atendidas lá pela nossa equipe. E eu vou mandar para Cristal também um abraço, para Ivanise Dias, Barão Dias, o Marcelo, já falei, o Marcelo Amaral, que está sempre conosco, quando me carrega para tudo que é lado, né? A Tânia Pérez está dando parabéns para a Brigada Militar, agradecendo também, tá? O que a gente vê aqui bastante? O quanto há um respeito, isso é tão bom, né? Isso é muito bom.
A gente precisa trabalhar com isso, né, Major? Gratificante. Né? Porque já é uma tarefa bastante difícil, né? É muito complicado porque justamente por ter essa ideia de que se está metendo a colher em alguma coisa que não nos pertence, parece. A ideia... Não é mais colher, é concharro. É como agora. Segundo o Major, é uma concharra e ela é tão grande que a rede tem que estar toda junta, né? E eu espero, num outro momento, também estar aqui com essas delegadas maravilhosas que Bagé tem, que é a delegada Daniela Borba e a delegada Karen, para também falar dessa parte outra, né, da rede. E assim como a gente tem outros parceiros também. Mas, Major, nós tivemos, eu comecei falando para todos vocês sobre essa questão da reflexão que o homem deve ter, que o homem deve passar, né? E aí eu lembrei do grupo reflexivo de gênero que tem em Dom Pedrito. Sabe, como vocês conhecem? Não tenho conhecimento. Ele foi criado pelo juiz, se eu não me engano, Guilherme é o seu nome, mas o promotor que executou, que implementa, que, enfim, é um incentivador, é o promotor público, o doutor Francisco Saldanha Laustein. Esse homem é um visionário, né? Ele começou a reunir os homens e estabeleceu dentro do fórum um espaço para que eles, dentro do cumprimento da pena, Maria da Penha, eles tivessem encontros, né, de reflexão. Então, o ônus diminuiu um pouquinho, acabou se transformando num bônus, porque a pena podia ser diminuída em tais dias se eles participassem desses encontros, dessa reflexão. E assim, eu vi isso aí faz 2 anos já que eu sei, acompanhei, fui pessoalmente conhecer, o próprio doutor Francisco veio a Bagé também. Nós seguidamente mandamos recadinhos carinhosos para a doutora Ângela e para a doutora Naira, nossa juíza, para que implementem isso aqui em Bagé. A gente precisa fazer isso aqui. E eu vou participar agora do curso de reflexão EAD, né, Cândida? Aquele que nós todos, exatamente. A rede está inscrita. Começa dia 7 de agosto, 7, né? Já estou inscrita. E ele vai até setembro. Isso, né? São 30 horas. Isso, exatamente. Tem pessoas de toda a rede, de toda essa nossa rede. Exatamente. Tá? Que a nossa equipe toda vai fazer, inclusive todos os técnicos e coordenação e até a equipe administrativa. Porque a gente precisa fazer essa reflexão junto para poder ajudar as outras pessoas a refletirem também, né? Eu deixo aqui, então, um abraço para Dom Pedrito, para o doutor Francisco, que eu tenho um carinho muito grande. Ele também se dispôs, veio, passou uma tarde conosco aqui, né, falando sobre esse trabalho maravilhoso. E eu acredito que é fundamental essa reflexão pelos homens, né? Eu acho que precisa ser muito homem para admitir que sofre, que chora, né? A gente precisa desmistificar isso. Eu acho que os homens têm que ter coragem de fazer essas mulheres voarem. E elas voltam se elas quiserem. Tem que ter coragem para isso. Parar com o título de propriedade, né? É a minha mulher. Eu acho que é um privilégio você conviver com alguém que você vê como um botão de rosas que é simples quando nasce, mas que desabrocha e embeleza a vida. E eu acho que muitas vezes os homens estão perdendo essa oportunidade de deixarem as mulheres desabrocharem nas suas vidas e embelezarem a vida deles mesmos, mas elas precisam ser livres para isso. Exatamente. Hoje a gente vive num espaço, né, tão maravilhoso, que é esse espaço que nos deram aqui, né, Cândida, já partindo para o lado espiritual, né? Né? Tão lindo, tudo que a gente vive aqui nesse planeta, nesse espaço, e a violência não leva ninguém a nada, né? Eu acho que destrói os dois, né? Destrói lares, destrói os dois. Todo mundo pode viver em harmonia, né? Um casal, e eu acredito, e a gente, na condição que estamos de profissionais, a gente tem essa esperança, né, Cândida, que tudo isso tenha um fim, né? Essa violência. Que haja evolução. Evolução, tanto espiritual, intelectual, né? Mental, por parte desses agressores, né? Então, a gente já vai encaminhando para o final. E antes da gente finalizar, eu quero mandar um abraço para o Cacá. O Cacá é um professor que trabalha o corpo,
Ele é professor de educação física e trabalha atividades físicas lá no Centro do Idoso, com os nossos idosos. Mas eu vejo que o trabalho do Cacá, assim como os demais colegas lá, é um trabalho que se estende à mente, ao coração, aos sentimentos, porque todo mundo é muito apaixonado, os idosos são muito apaixonados por eles, né? E o Cacá é uma pessoa bastante engajada. Então, Cacá, que bom que tu estás prestigiando a nossa live. Obrigada, né? E o recadinho que a gente sempre deixa assim, ó, para os nossos idosos, tá todo mundo sentindo falta do Centro do Idoso, daquele espaço maravilhoso. A gente sente falta de vocês lá naquele espaço, né? Mas tudo isso é para nos proteger, para proteger a vida de todos nós. Então é um momento que vai passar. Como momento, vai passar, né? Só que enquanto ele não passa, a gente precisa, tá? Que ele seja respeitado, que a gente cumpra com as determinações e as orientações todas das autoridades, né, sanitárias e de saúde do município. Eu vou agradecer, então, ao Major Renan pela disponibilidade e deixo para o senhor fazer as suas considerações finais, por favor. Cândida, então, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui. Eu quero aproveitar essa oportunidade exatamente para fazer conclamar nossa comunidade a fazer essa reflexão, porque nós precisamos realmente trazer nosso lar, a nossa família, a nossa casa, mais paz. Nós falamos muito em paz, em tranquilidade, mas às vezes nós não encontramos essa paz dentro das quatro paredes do nosso recinto, lá do nosso asilo inviolável, né, como diz a nossa Constituição. Então, que nós estamos dentro, né, desse lar, possamos refletir, pensar, ponderar antes de alterar a voz, antes de querer convencer o outro da nossa verdade, né, que nós possamos fazer esse esforço, né, antes de ou sentar para, como adultos, conversar, dialogar, e quando for necessário, não somente a mulher, mas até o próprio homem possa efetivamente buscar a rede e buscar conselhos, orientações, formas de procedimento. Como é que eu resolvo esse conflito com o meu familiar, com o meu parente, com as pessoas que estão dentro da minha casa? E com certeza a rede está qualificada, preparada para não resolver o seu problema, mas lhe orientar e lhe dizer como você pode fazer para encontrar uma melhor solução ou como conduzir melhor aquela situação. Desejo a todos uma boa noite e um bom fim de semana. Obrigada, Major, mais uma vez. Me senti bastante lisonjeada e honrada com a sua presença aqui. Eu sei do acúmulo de atividades que o senhor teve hoje e terá também até o dia de amanhã e se dispôs igual a estar aqui conosco. Foi bastante importante e o número de comentários mandando abraços para o senhor e agradecendo por todo o serviço prestado é imenso aqui. Muito obrigado. Marilene, tuas considerações finais? Cândida, obrigada mais uma vez pelo convite. Major, obrigada pelo apoio à nossa patrulha, né? O senhor sabe que sem o seu apoio a gente não tem como fazer nada. A nossa comunidade, também somando o que o Major falou, né? A Patrulha Maria da Penha, a rede, estará sempre disponível a ouvi-los, né? A escutar as denúncias e prevenir sempre, né? É melhor sempre prevenir, né, Cândida, do que deixar o crime se concretizar. Então, a gente está sempre disponível a toda a comunidade, de uma forma geral. Desejar a todos muita luz, muita paz, né, muita evolução intelectual, espiritual em todos os campos e um bom final de semana a todos. Obrigada, Marilene, obrigada pelo carinho, dizendo que Deus abençoe o trabalho de vocês, né, a vida de vocês. Eu quero convidar a todos para que acessem lá a matéria, né, na página